Olá, boa noite a todos que nos acompanham para mais uma live do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo. Hoje nós estamos recebendo aqui o companheiro já, né, que está na caminhada conosco desde que entramos nessa palestra online, o João Luiz. Ele é lá de Cachoeira Paulista, da União Espírita Cachoeirense, 105 anos de existência, um anexo com um lar de idosos já há 89 anos, quer dizer, um trabalho belíssimo na semana, de segunda a segunda, o pessoal trabalhando em prol da doutrina espírita e no auxílio do próximo. Parabéns, João. Trabalho muito Isso, um mês. 106 da casa, 106 da casa e 83 lá do asilo. 76 e 83, corrigindo, olha só. Que trabalho bacana, né? Então, que Deus continue abençoando vocês, né? Dando muita força, muita disposição, perseverança nesse trabalho aí dignificante. Obrigado, homem. Eu queria só informar que o João também vai estar aqui no dia 12 de abril, né, na Semana Espírita, 59ª Semana Espírita aí no Leopoldo Machado. Lá no... Você falou o nome aí agora, fugiu aqui. O Uruguai de São Lucas. Isso, no bairro São Lucas, aqui em Volta Redonda, tá? Quem quiser ir lá prestigiar, tá bom? E para o futuro aí nós vamos programar uma para estar no GAEB aí, presencial. Tá bom. Tá bom? Um prazer. Pessoal, queria informar, né, que se vocês puderem, né, curtir lá o nosso canal no YouTube, divulgar a nossa Casa Espírita lá, o nosso trabalho. Lá também contém as palestras todas, né, Deus da época da pandemia. Então, a gente vem tentando melhorar um pouquinho a cada ano. E chegar a mais lares, se possível, né, com a palavra de conforto, de carinho, de amor, de paz. Então, hoje o João está conosco presente aqui. Eu queria convidar a todos. Eu vou fazer a leitura agora do livro Fonte Viva, lição de número 137. O título dela é Atendamos no Bem. É psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto, como oferenda de amor interessada a ele próprio. Bacana a lição de hoje, bem reflexiva, né? A necessidade da gente sair só das palavras, né? Da teoria e partir para a prática, né? Seguir o exemplo de Jesus, sempre praticando, sempre trabalhando.
Queria convidar todos agora para que a gente pudéssemos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador neste momento, que nós possamos fortalecer essa corrente do bem. Todos estamos aqui reunidos no mesmo propósito, né? Então, que essa corrente do bem se fortaleça para que as nossas intenções cheguem ao alto. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos reunimos aqui em seu nome, através das redes sociais, para a divulgação da doutrina espírita. Falamos em nome do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB. E neste momento, Pai, pedimos a Ti, a toda a espiritualidade de luz, ao Mestre Jesus, toda a intuição necessária ao nosso irmão João Luiz, que se propôs estar conosco aqui para ministrar o estudo da noite. Que ele consiga explanar para nós o estudo e que nós saibamos extrair dessas palavras orientações para a nossa caminhada diária, para as nossas dúvidas, para os nossos problemas, que tragam reflexões para todos nós. Pedimos também por todos os nossos irmãos que acompanham neste momento, que cada um deles sejam abençoados, que o Mestre Jesus envie seus mensageiros em seus lares, levando a paz, o amor, a tranquilidade. Esteja também neste momento amparando todos os nossos irmãos enfermos, ou em situações de dificuldade, seja elas em qual área forem, que eles também sejam amparados e beneficiados neste momento. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situações de rua, eles possam receber neste momento o alimento do corpo físico e possa receber também o amparo da espiritualidade. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. João, daqui a pouquinho eu retorno, fica à vontade, tá? Seu som falhou aqui para mim. Muito obrigado, agradeço, viu? Estava ligando ele aqui agora. Muito obrigado. Fica à vontade. Tchau. Até já. Queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos, caras irmãs, a nossa alegria em poder estar aqui mais uma vez, a convite do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, na pessoa do Valmir, falando aos irmãos de Volta Redonda, mas também a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Agradecendo ao Cleverson, também está nos bastidores, na parte técnica, todo o apoio. Acima de tudo, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco neste momento, em que vibramos também por toda a humanidade, em particular pelos nossos irmãos que se encontram em maior sofrimento. E assim, vamos mais uma vez realizar um estudo em nome de Deus, em nome de Jesus, falando então da doutrina espírita, retornando às páginas do Evangelho do Cristo e trazendo uma análise um tanto mais profunda, psicológica, para análise dos nossos dias, para uma reavaliação das nossas próprias vidas. Nós colocamos como proposta o tema As Bênçãos e Lições da Vida. E, na verdade, este tema surgiu de uma mensagem recorrente que recebemos, às vezes, pelo WhatsApp. Hoje são muitas as lições, ou os textos, as palavras, né? Os posts que nos vêm de nossos amigos, de nossos relacionamentos mais íntimos, pelas redes sociais. E, naturalmente, fazemos análise desses textos, destas palavras, destas frases que nos chegam. E esta, em particular, que algumas vezes nós recebemos, ela, então, assim dizia: se não é bênção, é lição. O que nos fez procurar na internet esta frase e que encontramos
de forma completa, dizendo assim: nada é em vão. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Este post estava assinado por Cris Rodrigues. Então, não sabemos se existem outros autores, né, também trabalhando esta frase de outras formas, na construção de outras palavras, mas esta em especial, no estudo, na pesquisa que fizemos, ela então se refere à autoria de Cris Rodrigues, como dentro desse texto, né? Nada é em vão, se não é bênção, é lição. E como dissemos, fazemos análise porque aquilo que nós vamos compartilhar, né, passar para frente, precisa estar de acordo com aquilo que nós acreditamos. Não pode ser simplesmente uma frase bonita, mas ela tem que ter um fundamento, né, filosófico, psicológico, emocional, de conformidade com a nossa crença. No nosso caso, aquilo que a doutrina espírita nos orienta. Se não é bênção, é lição. Fizemos também uma análise mais profunda, até mesmo particular, quanto às minhas experiências da vida, naquilo que cataloguei como lições da minha vida ou como bênçãos da minha vida, chegando inclusive a uma conclusão particular, mais íntima, de que tudo foi bênção, de que até mesmo as lições da vida foram bênçãos que Deus me concedeu. Na verdade, todos nós estamos envolvidos pelas bênçãos divinas. Os momentos prazerosos e os momentos difíceis se constituem em bênçãos permitidas pelo Pai. Tudo pela permissão de Deus. O que me levou a buscar o Evangelho, o Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, né? E que nós gostaríamos aqui de ler o versículo todo, para ser bastante fiel a este texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Voltando um pouco nos versículos anteriores, o 16 diz assim: regozijai-vos sempre. 17, orai sem cessar. E aí, em tudo dai graças. Olha que conteúdo que nós encontramos aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então, a nossa vida já é uma bênção. Desde que fomos criados por Deus, embora criados simples e ignorantes, Deus nos concedeu a vida numa condição de imortalidade. A vida em nós jamais cessará, jamais se extinguirá. O que vale dizer, aproveitando de um conceito ou de um pensamento budista, de que a vida sou eu. Nesse sentido, a vida é você, a vida somos nós. Deus nos concedeu a vida e a vida somos nós, coletivamente, e somos cada um de nós individualmente. Então, nós somos esta bênção concedida por Deus no fenômeno chamado vida, que jamais cessará. A vida perene do espírito, da alma, o espírito encarnado, considerado por Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, no entendimento filosófico, como alma. A alma é o espírito encarnado.
mas o espírito que somos nós, o ser imortal, que depois desta passagem transitória pela Terra ou pela encarnação, uma vez que a encarnação não se faz somente na Terra, mas em diversos mundos, retornamos à vida verdadeira, à vida espírita ou à vida espiritual, que é a nossa vida de origem. Mas a vida é uma bênção. Naturalmente, no exercício da vida, quando estamos encarnados, passamos por situações que se nos representam bênçãos. E poderíamos aqui admitir de que viver é uma bênção e desde o momento em que abrimos os olhos, a cada manhã, nós somos abençoados por Deus. E quando fechamos os olhos para dormirmos, a cada anoitecer, também é uma bênção. A bênção do dia que transcorreu, a bênção de cada segundo vivido, cada minuto vivido, cada hora que passamos ao longo das 24 horas do dia em que estivemos acordados ou também em que estivemos dormindo. Porque quando está o corpo dormindo, o espírito mantém contato com a sua vida espiritual e o corpo orgânico não para, mantém a vida na sua ferramenta de trabalho, que é o corpo físico, que ali se mantém vivo para a manutenção da vida do espírito, até o momento em que nós sejamos chamados à vida espiritual e a vida no corpo físico cessará, sendo devolvido o corpo à mãe natureza e o espírito liberto, retornando à pátria espiritual, ao mundo espiritual, e levando o resultado das suas experiências vividas na Terra. Experiências estas, permeadas de bênçãos e de lições, que, como dissemos no início, são também bênçãos. Consideradas as lições da vida, as experiências às vezes difíceis, complicadas, situações em que se nos exigem esforço, perseverança, boa vontade, bom ânimo, o exercício na prática daquilo que temos aprendido numa condição intelectual ou intelectiva, graduando-se em nós o nosso próprio campo emocional, a nossa sentimentalidade, porque aquilo que aprendemos não pode simplesmente estar no campo da razão, do raciocínio, da lógica, mas envolvendo o coração, o sentimento, então razão e emoção, a lógica, o raciocínio, mas o sentimento, para que tenhamos o desenvolvimento do nosso senso moral, o que acreditamos e o que sentimos. A fé que professamos e o valor que damos àquilo que sabemos, mas que agora, bem sentido, nos levará à vivência, à prática, ao exercício diário deste conteúdo que está em nós, num campo mental ou intelectual e num campo emocional ou sentimental. Então vejamos a beleza de Deus na bênção que nos concede como seres pensantes, como seres emocionais, que construímos as nossas histórias e que, à medida do desenvolvimento do nosso conhecimento, e não só intelectivo, mas agora também de um conhecimento emocional, do desenvolvimento das nossas percepções sentimentais, nós vamos galgando novos degraus na evolução. Nós vamos conquistando novos espaços na nossa própria caminhada, ou seja, avançando em direção ao progresso, para a conquista final, que será a nossa felicidade eterna numa condição de espíritos perfeitos. Então, tudo isto
nos leva não só ao entendimento filosófico, mas à certeza, a uma fé robusta que nos faz caminhar. E este caminho que se faz do dia à noite, ou do berço ao túmulo, da reencarnação à desencarnação, da nossa chegada e da nossa saída, em exercícios constantes, diários, em que temos diante de nós a bênção de um novo dia e as bênçãos de novos instantes, de novos momentos, de novos segundos, de novos minutos, de novas horas, de novos dias que se sucederão depois, dos meses e dos anos que vão se constituindo na nossa vida, que aqui chegará entre a nossa chegada e o momento em que acontecerá a nossa saída. Então, a nossa gratidão a Deus, ela se justifica nesse sentido em que somos abençoados pelo Pai por cada dia e por todos os dias. E em cada dia, novas oportunidades. Em cada dia, novas chances. Em cada dia, novas alternativas. Porque Deus não nos abandona, jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Nós temos em todos os momentos, a todo instante, a presença de Deus em nós. Diz a mensagem bíblica: Deus habita em vós. Vós sois o templo de Deus. E Deus, que é onisciente, tudo sabe. Deus, que é onipresente, está em todo e qualquer lugar. Deus, que é onipotente, a única força, o único poder, é este nosso Pai, bom, misericordioso e justo, que nos ama, que nos atende nas nossas necessidades, mas que nos acompanha para e passo em nossa caminhada evolutiva, nos ofertando, nos oferecendo as bênçãos da vida, mas nos oportunizando e nos permitindo passar pelas variadas lições necessárias ao nosso crescimento. Lições estas que são construídas pelas nossas próprias escolhas. Então, as lições da vida, elas são o resultado ou os efeitos ou as consequências dos nossos atos. E estes atos não são só os atos diários enquanto conduta ou comportamento exteriorizado, mas os nossos atos mais íntimos, o ato de pensar, tanto quanto de ver, o uso dos sentidos humanos, como vemos, o que estamos vendo, como estamos vendo ou enxergando, o que estamos ouvindo, como estamos ouvindo, a qualidade ou a qualificação que damos àquilo que ouvimos. E o que vemos e o que ouvimos, como fazemos a guarida, ou como damos guarida em nossos espíritos, em nossas mentes e em nosso coração, destes conteúdos, desses estímulos, que são fatores externos. Porque na nossa vivência e convivência, nós somos estimulados pela vida, pelo mundo, pelo outro. Estimulados também pelos espíritos desencarnados que nos rodeiam, sejam nossos amigos, anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou inimigos do passado. Então, este mundo de relações em que nós sofremos a influência e que também influenciamos o outro, a vida, o mundo e também os espíritos encarnados. Isto amplia a nossa visão da nossa responsabilidade diante do que pensamos, do que falamos, do que vemos e como vemos, do que ouvimos e como ouvimos, e de como, a partir desses estímulos, que são fatores externos,
nós nos motivamos quando a motivação é um fator interno? Como nos motivamos para a vida? Como nos motivamos para cada dia em que amanhecemos? Como nos motivamos para o nosso anoitecer? Como nos motivamos para as relações de convivência com o outro? Como nos motivamos para as experiências da vida e mesmo para as situações mais simples, mais cotidianas? Esse exercício da vida nos permite, então, analisar as bênçãos, que é a própria vida, né, concedida por Deus, mas as lições que surgem daí, tenham vindo elas do passado, como causas, onde nós encontramos as causas anteriores destas nossas lições de agora, ou destas lições do hoje, que também foram promovidas ou provocadas por nós mesmos nas nossas atitudes do hoje, ou seja, as causas atuais das nossas aflições, dos nossos desgostos, do nosso desencanto, da nossa aflição, da nossa angústia, da nossa insatisfação, do nosso destempero, né? Então, todo este exercício diário, cotidiano, faz parte deste quadro de bênçãos e de lições, onde Cris Rodrigues, pelo menos no texto em que nós encontramos na internet, sendo de sua autoria, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. E quando nós fazemos uma avaliação das lições que passamos, e muitas delas bem aproveitadas, e algumas ainda não bem aproveitadas, e aí nós precisamos repeti-las, e a vida nos apresenta outras lições, com a repetição dos mesmos conteúdos, não da mesma forma, muitas vezes, né, com as mesmas circunstâncias, com o mesmo quadro vivo, mas na própria natureza daquilo que ainda não tiramos proveito daquela lição. Como se estivéssemos, então, numa sala de dependência de uma matéria em que não atingimos a devida nota, o devido conceito, e precisamos fazer um reaprendizado daquela matéria que ficou em dependência. Então, a vida nos permite, diante da concessão divina, passar pelas bênçãos e pelas lições. Pela bênção do viver e do conviver e pela bênção das lições. E algumas vezes tendo que repeti-las para que façamos realmente o aprendizado. Nós poderíamos, se estivéssemos aqui num processo de conversação, né, ou trazendo a oportunidade de estarmos juntos na mesma sala e num conteúdo de conversa coletiva, né, em que estivéssemos nos abrindo, contando as nossas experiências, cada um de nós teria os seus testemunhos daquilo que nós catalogamos como bênçãos e como lições, mas de lições que foram verdadeiras bênçãos na nossa vida, porque nos fizeram enxergar realmente o que era necessário, ou seja, a realidade da situação. Fizeram com que nós tirássemos a ilusão, a fantasia daquela situação e nós conseguimos enxergar, visualizar o que realmente era importante e essencial. Na continuidade dessa pesquisa que fizemos, né, diante do texto Nada em Vão, o que se não é bênção é lição, nós encontramos também num link chamado Pensador, citando aqui 10 lições de vida que todo mundo aprende mais cedo ou mais tarde. E achamos muito interessante, porque, é claro, sempre fazendo, como dissemos, uma avaliação filosófica, né? Com uma avaliação moral, trazendo para a doutrina espírita, para os conceitos que aprendemos no Espiritismo, baseados no Evangelho de Jesus,
mas de situações práticas, né? E nós achamos interessantes esses 10 itens aqui apresentados e gostaríamos de repeti-los aqui, e não vamos ler tudo, né? Mas quem quiser depois pode procurar até também na internet. Então, uma destas lições de vida, que aqui diz nessa nossa pesquisa, né, que todo mundo aprende mais cedo ou mais tarde, a primeira que se coloca aqui é: você não pode ter tudo o que quer. Você não pode ter tudo o que quer, né? E o texto fala sobre saber lidar com rejeição, com fracasso, que são lições muito difíceis para a maioria das pessoas, né? Mas que uma coisa é certa na vida de todo mundo, nem sempre vamos ter aquilo que queremos, né? Então, este ter, naturalmente representado aqui em coisas materiais, e pelo que entendemos aqui do texto aqui colocado, como também se tivéssemos pessoas, né? Ter alguém. Na verdade, nós não temos ninguém, né? Porque não há essa condição de posse. Mas, nos nossos relacionamentos, nós muitas vezes dizemos isso, né? Eu tenho um amigo, eu tenho mulher, eu tenho um filho, tenho um marido, né? Enfim, eu tenho um inimigo. E Joana de Anjos faz muito esta avaliação desta permuta necessária, né, do ter pelo ser, para que a gente possa aprender realmente o que é a realidade do ser e não fiquemos tão apegados na condição do ter, da posse de algo material, mas na condição de posse também do outro, né? Mas interessante dizer que nós não podemos ter tudo o que queremos às vezes, e a gente às vezes quer uma coisa, né? E aí não só falando-se em ter algo material na condição de posse, de poder comprar, mas de ter no sentido de conseguir algo, né? Gostaria de ter aquilo, e a gente também usa essa expressão, né? Ter paz, né? Queria ter paz, queria ter sossego. E aí esta avaliação da permuta de Joana de Anjos, né? Ser paciente, né? Estar no sossego ou estar sossegado, né? Estar numa condição de tranquilidade. Essa outra lição que aqui é apresentada é de sim, você deve sempre tentar de novo. Nem sempre conseguimos ter sucesso de primeira, por isso continue tentando. Esta é uma outra lição, né? Você deve sempre tentar de novo. Rudyard Kipling, no seu poema If, traduzido ao português, das suas linhas de texto ali, né, das suas frases, diz assim: se tu és capaz de tentar mais uma vez após 1000 tentativas fracassadas. Então, você deve sempre tentar de novo. Uma outra lição, segundo esse texto: você não pode agradar todo mundo. Na verdade, a gente não consegue agradar todo mundo, né? A gente até pensa, tenta. Sempre existirá alguém que pensa e age a partir de princípios diferentes daquele que você acredita. E aí é citado até a frase de Jean-Jacques Rousseau: quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Quem quer agradar a todos não agrada a ninguém, inclusive a si mesmo. Porque querendo agradar a todos, a gente deixa de se agradar, abre mão muitas vezes de valores, de posicionamentos nossos. Claro que nós precisamos ser pacientes, tolerantes, condescendentes, algumas vezes em algumas situações, abrir mão, né, para conviver, mas não abrir mão do nosso próprio jeito de ser. E querendo agradar todos, a gente às vezes deixa de agradar a si mesmo. Então, como diz Jean-Jacques Rousseau, quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. E a gente vai se tipificando de uma forma ou de outra, sendo circunstancialmente ou dependendo da condição de um jeito ou de outro, a gente pode se perder. E nós estamos buscando um sentido para a nossa vida, né? A bênção do viver diante das lições que temos aprendido, para que isso constitua a nossa persona, a nossa personalidade, no caráter que temos, nas escolhas que fazemos, mediante o que conhecemos e o que sentimos. E aí vamos dando o perfil, né, característico da nossa personalidade, quem verdadeiramente somos, porque senão vamos nos perdendo no jeito que vamos tendo, ou na maneira que vamos vivendo com este ou com aquele, e vamos nos afastando do ser real
que queremos ser, ou seja, este ser que estamos nos construindo diante das nossas verdades, que são verdades parciais, porque não conhecemos ainda toda a verdade, mas que se baseiam nas verdades que nós passamos a acreditar mediante um raciocínio lógico, racional e emocional daquilo que temos como profissão de fé, ou seja, que passa a ser o conteúdo da nossa fé e que move a nossa vontade, o nosso pensamento e a nossa vontade. Uma outra lição de vida diz aqui: você é responsável por aquilo que faz. É o que a doutrina espírita diz, né? Não há efeito sem causa, a cada um segundo suas obras, e a lei do mérito. Você é responsável por aquilo que faz. Somos livres para falar e fazer o que quisermos, mas também somos obrigados a arcar com todas as consequências de nossas ações. Esse texto aqui da internet cita, inclusive, Chico Xavier, não sei se só do Chico ou se de algum espírito, mas aqui está identificado como só do Chico. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Somos os construtores dos nossos próprios destinos, somos herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. Outra lição aprendida na vida: o dinheiro não soluciona todos os problemas. Costuma-se dizer, dinheiro não compra felicidade. Alguns até dizem, mas traz a felicidade. Não compra, mas pode trazer. Enfim, cada ano que passa, a gente vai dando razão, porque o dinheiro pode proporcionar alguns momentos de alegria, garantir um nível até de conforto, mas nunca vai conseguir resolver os nossos problemas mais profundos. Às vezes a perda de um ente querido, a desencarnação de um ente querido, a questão amorosa, situações da alma, os conflitos da alma, as dores da alma, e que o dinheiro não resolve. Assim como um medicamento também não ameniza a dor da alma. É somente o amor, somente as questões do sentimento, quando tratamos o ser. E aí há uma outra permuta de Joana de Anjos, além da permuta do ter pelo ser, que ela nos orienta, que é a permuta do ilusório, que é do ilusório pelo real e do transitório pelo permanente. A permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório pelo permanente, para buscar aquilo que é permanente pelo ser, ou para o ser. E a outra lição, que aqui diz assim, o tempo cura, aí colocar entre parênteses, quase tudo. O tempo cura, entre parênteses, quase tudo. Como curar as feridas do coração? Trabalho constante, mudança, transformação. O tempo ajuda, mas não é simplesmente cruzar os braços e dizer o tempo cura. Alguns dizem o tempo é o melhor amigo, mas com a nossa participação, com as nossas escolhas, novas escolhas, escolhas mais felizes, escolhas mais oportunas, opções mais equilibradas. Então, é o tempo que cura, o tempo que é o melhor amigo, mas onde nós somos os artífices da nossa própria vida diante do tempo, diante da oportunidade que Emmanuel, numa de suas mensagens, e que está no livro Caridade, Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier, diz que o talento que nós não podemos esquecer, que muitas vezes é esquecido, chama-se oportunidade. E que nós temos para viver a oportunidade o recurso mais valioso, que é o tempo. Então, o tempo cura quase tudo. O tempo vai curar as coisas, o tempo é o melhor amigo, mas com a nossa ação, com a nossa atitude, com o nosso posicionamento, que como seres pensantes, emocionais, espíritos imortais, construtores dos nossos destinos, nós precisamos realmente fazer algo para curar as feridas do coração. Aí diz aqui, para que um novo e emocionante capítulo comece em sua vida. Inclusive citam Sêneca, o tempo
cura o que a razão não consegue curar. Então, algumas vezes, racionalmente, querendo resolver de pronto, usando só a lógica, né, nós não conseguimos curar. Mas a razão, unida à emoção, a atitude mais pensada, né, a avaliação das nossas vidas, nós vamos realmente conseguindo curar aquilo que racionalmente nós não conseguimos. Mas o tempo vai nos ajudando. Por que o tempo? Porque vem vindo um amadurecimento. Nós vamos maturando a situação, nós vamos amadurecendo no raciocínio, no pensamento, nas observações, vamos amadurecendo os nossos sentimentos e vamos nos preparando para novas atitudes, atitudes mais felizes. E aí vem o processo da autocura e da cura das feridas do coração e da cura das diversas situações. Uma outra lição, está na 7ª aqui, diz assim: ser respeitado é mais importante do que ser aceito. Ser respeitado é mais importante do que ser aceito. Uma coisa imprescindível é o respeito ao próximo. As pessoas podem não aceitar o seu modo de ser, mas devem te respeitar e tratar com dignidade. Chico Xavier, uma vez perguntado sobre amor, disse: amor é respeito. Quem respeita, ama. Deus nos ama e nos respeita, porque nos criou para o progresso, para a vitória, para a felicidade, mas sabe que este nosso progresso é ascensional, gradativo, passo a passo, etapa a etapa. Que assim como a natureza não dá saltos, nós também não vamos de um ponto ao outro sem passarmos pelos variados pontos, pelas variadas etapas necessárias do nosso crescimento. E nisso Deus nos respeita. E aí nós precisamos aprender a respeitar o nosso próximo, que muitas vezes não enxerga o que nós já enxergamos, ou nós não enxergamos o que ele já está enxergando. O nosso próximo que sente algo que nós ainda não sabemos ou não sentimos, avaliamos pelas nossas experiências, mas não conseguimos saber totalmente o que ele está sentindo. Nós muitas vezes dizemos: eu sei o que você está sentindo, ou então eu imagino que você está sentindo, mas cada um é que sabe o que está sentindo, o que vai por dentro de si mesmo. Então nós precisamos respeitar as pessoas nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu jeito de ser, como também queremos ser respeitados. Porque isto é amor ao próximo, é amor ao semelhante. Outra lição, a 8ª, para sermos felizes, temos que nos aceitar como somos. Então, não basta aceitar o outro, é preciso se aceitar, né? Aceitar as nossas peculiaridades, nosso jeito de ser. Nós erramos, tropeçamos, caímos, acertamos, caímos de novo, nos machucamos, cuidamos das feridas, abrem-se novas feridas, curamos essas feridas, outras são abertas e avançamos. Este é o nosso processo de caminhada, né? Então, isso é o que nos torna o ser humano especial que somos para Deus e para Jesus, que é nosso irmão maior. Ele sabe das nossas dores, das nossas angústias íntimas. Deus conhece as nossas tragédias morais, o que muitas vezes não queremos confessar a ninguém. Mas Deus sabe. Deus conhece os nossos pontos nevrálgicos, os nós da alma que nos incomoda, né? Aqueles que vivem conosco mais próximos, dentro de casa, muitas vezes conhecem aquilo que os outros lá fora não conhecem, porque lá fora temos um verniz social, muitas vezes vestimos aí uma fantasia, como se costuma dizer, uma capa, né? Mas nós estamos buscando esta realidade mais íntima, né, que nos aproxima do ser que nós queremos ser. Mas vivemos ainda, muitas vezes, teimosamente envolvidos pelo ser que não mais queremos ser. Isso também era uma frase, foi uma frase de Paulo de Tarso, né? Foi após o seu processo de conversão: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim eu ainda faço. Então, para sermos felizes, temos que nos aceitar como somos. Isso não quer dizer que vamos nos conformar
com a maneira como estamos sendo e ficarmos parados ao longo do caminho. É se aceitar e buscar o processo da mudança. É se aceitar e buscar o processo da transformação moral, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações ou para dominar as suas más tendências. A nona e última lição aqui deste texto, que colhemos da internet, mas muito interessante para esta nossa análise, mas como dissemos, com a visão espírita, né, doutrinária, fundamentada no pensamento espírita. A vida é uma montanha-russa. O que quer dizer isso? Existem momentos mais altos, onde imperam os dias de alegria e motivação, que chamamos de bênção. Mas também existem períodos mais baixos, quando nos sentimos tristes e desmotivados, onde temos momentos de lições. Então, as bênçãos e lições da vida, momentos altos e momentos baixos, a tal montanha-russa. Nos desesperamos, de outras vezes estamos bem. Nos desencantamos, de outras vezes estamos fascinados pela vida, né? Mas tudo isso é um exercício diário e que deve ser vivido de forma perseverante e com foco, né? Com foco na realidade da nossa vida e não de forma ilusória ou fantasiosa. Nós precisamos realmente nos auto-identificar. Conhece-te a ti mesmo. Então, nos auto-identificando, analisando esses nossos pontos íntimos necessários para a mudança, para a transformação e buscando a renovação das nossas atitudes. E a última e 10ª lição desse texto diz assim: estamos sempre aprendendo com a vida. Bênçãos e lições da vida. As bênçãos do aprendizado. Estamos sempre aprendendo com a vida. E o autor escreve assim: não importa se você tem 20, 30, 50 ou 90 anos, sempre existirá uma nova lição a ser aprendida nesta vida. Sempre existirá uma nova lição a ser aprendida nesta vida. Então, é um texto bastante interessante e que, quando nós lemos esta última lição aqui apresentada, né, e colocando a faixa etária até os 90 anos, nós nos lembramos de duas narrativas que lemos em uma determinada época, textos pequenos, e que dizia justamente isso, e nas duas oportunidades eram pessoas já com 90 anos ou mais, né? Uma delas diz que alguém perguntou a um senhor de 90 anos, que sempre mantinha uma alegria, um otimismo, né? E alguém então perguntou de onde ele tirava essa alegria, essa motivação para a vida, já tendo atingido 90 anos ou passado deles. E ele então respondeu: durante a minha vida, quando amanheço a cada manhã, eu sempre penso o seguinte: hoje eu tenho uma opção a fazer, ser feliz ou infeliz. E como eu não sou tolo, não sou bobo, todos esses anos, a cada manhã, eu tenho escolhido ser feliz. Então, entre as bênçãos e as lições da vida, todos os dias escolher ser feliz. A segunda narrativa diz que um senhor de 90 anos, poderia ser uma senhora de 90 anos, havia, naquele período em que tinha atingido 90 anos, entrado para fazer aulas de violino, né? E assim como o piano, o violino também demora alguns anos para se fazer um aprendizado completo. E ele iniciou com 90 anos. Um amigo próximo perguntou: mas você iniciou agora com 90 anos essa aula de violino? Você espera terminar o curso? Né? Você espera terminar o curso? Resposta desse senhor: posso não terminar, mas venho na próxima com os ensaios prontos. Posso não terminar, mas venho na próxima com os ensaios prontos. Então, entre as bênçãos e lições da vida, nós estamos também realizando os nossos ensaios para que sejamos seres felizes. O que importa é não parar, não estacionar no caminho. Nós precisamos avançar, viver a vida e vivê-la em plenitude,
Porque Jesus, conforme diz João, no capítulo 10, versículo 10, veio para nos trazer vida e para que nós a tenhamos em abundância. Então, em tudo dai graças. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, vamos ler o texto de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lendo os versículos anteriores, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, querido Mestre e Senhor, eis-nos aqui, ao término deste nosso estudo, em que, envolvidos pela espiritualidade superior e amiga, fomos tocados na intimidade da nossa mente e do nosso coração, por estas verdades imortalistas, por estas expressões do amor de Deus por nós e pelo carinho que Jesus, nosso irmão e mestre, tem em nos acompanhando em nossa caminhada evolutiva. Que possamos assim prosseguir avançando neste caminho de paz e de luz, naturalmente enfrentando às vezes dificuldades, mas que nos trarão as lições proveitosas e que se transformarão em verdadeiras bênçãos para a nossa vida. A nossa gratidão por tudo e que nesse instante estas nossas vibrações de paz e de luz atinjam os rincões de maior sofrimento, seja na terra ou no mundo espiritual, levando um bálsamo suavizante para as dores íntimas daqueles que choram, daqueles que, transtornados, pensam em desistir. Mas a vida é plena de vitória. Vitória esta que será conseguida por cada um de nós na perseverança, lembrando das palavras do Cristo: perseverai até o fim e em tudo dai graças. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.